Olá, hoje eu estou com a visita ilustre da doutora Viviane Monteiro. Em comemoração aí ao Dia das Mães, eu queria trazer um pouco da experiência da doutora Viviane. Doutora Viviane é ginecologista e obstetra, conhece como ninguém as mães. E aí a gente vai conversar um pouco sobre a rotina da mulher, né, os cuidados, né, da mulher, sendo ela mãe, não sendo ela mãe, mas os cuidados da mulher na atualidade, né? Hoje em dia a gente tem um mundo que está assim, crescendo muito rápido, a informação está muito rápida e sempre trazer informação é muito bom, né? Ainda mais informação relevante. Então, eu queria agradecer muito a doutora Viviane por estar aqui hoje, nessa agenda super corrida dela, dos partos. Mas queria agradecer enfim, vamos começar falando um pouco sobre a influência da rede social e dessa informação muito, muito rápida no nosso dia a dia. Isso mudou na minha rotina e eu tenho certeza que mudou um pouco na sua, né? Sim. Uhum. Eu queria um pouco que você falasse sobre... Eu acho que é um tema que envolve tanto a mãe quanto a mulher, quanto a preocupação da mãe com as suas filhas sobre sexualidade. Uhum. O que mudou na sua rotina, assim, como ginecologista? Até das dúvidas, da iniciação à sexualidade. O que mudou no seu consultório sobre sexualidade? Olha, obrigada por estar aqui, é um prazer. Enfim, primeiro sobre a questão da rede social, né? Eu acho que a gente tinha uma visão muito negativa no início, né? Sim. E hoje eu acho que a gente usa isso de uma maneira de comunicação, de mais proximidade, né? De empatia e de informação. E de ter informação. Informação às vezes boa, né? Exatamente. Mas eu acho que essa proximidade, né, é muito comum a pessoa muitas vezes procurar ver se, enfim, tem uma linguagem que é a linguagem que você, na realidade, se adapta melhor, gostaria, né, um modelo mais ou menos que você gostaria de estar junto até como médico. Em relação à sexualidade, hoje se fala muito sobre a questão da informação, até nas escolas, e a própria rede social se tornou um canal mais aberto para a gente falar sobre isso. Hoje, tudo é muito rápido, né? Até para os jovens. Nós somos, agora, a última geração que a gente é ainda híbrido, digamos assim. Que não teve acesso a isso quando jovem. A gente não teve acesso a isso como jovem. A gente se adaptou a esse modelo, a gente utiliza isso, né? Todas as formas, a inteligência artificial, as redes sociais, né? Ou seja, tudo que a gente tem de tecnologia. Mas essa geração que está vindo agora, os jovens, eles vão ter só esse canal. Se a gente analisar isso daqui a alguns anos, vai ser dessa forma. Então, uma grande mudança, uma grande adaptação, e tudo é muito rápido. A informação, ela chega muito rápido, tudo se tornou muito pequeno, as distâncias menores. Tá na mão ali, tá na mão ali. Mão. Tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu acho que nós, como pais, né, principalmente se a gente levar isso para o universo feminino, a gente poder ter ainda alguma monitorização, algum controle, né, em relação a isso é interessante. Por exemplo, na infância, a gente fala muito, a criança até 2 anos não deve ter acesso à tela, por exemplo, né? Até 5 anos, 1 hora de tela. De 5 a 10 anos, 2 horas de tela no máximo. Então, a gente tenta controlar isso, é bem interessante. E levando isso para a sexualidade, levando para o caminho bom, a informação, ela leva para um outro lugar. A educação sexual, por exemplo, na pré-adolescência, adolescência, não só na escola, mas também em outros veículos, né? Eles, na realidade, trazem para a adolescência não um desejo de iniciar a questão sexual mais cedo ou a desinformação, e sim vai para um outro lugar. Na realidade, você muitas vezes atrasa até a iniciação sexual, a menina consegue, né? E o menino decidir isso de uma forma mais consciente. A gente diminui a incidência de gestações não planejadas, principalmente para as meninas, né? E a gente trabalha muito a questão da mulher em relação à violência, né? E abuso. A gente reduz, a gente consegue informar, né, melhor o que é abusivo, o que não é, o que é uma violência em relação à mulher, o que não é. Então, eu acho que hoje a gente está indo para esse lugar, ainda com muita resistência, mas não só restrito às escolas. A gente usa outros veículos para essa informação. E a mulher, ela tá mais liberada sexualmente? Sim. Assim, você observa isso? Sim. Ou ainda é... Porque, como você falou, a gente tá numa geração aí híbrida ainda, né? É uma geração que as mulheres trabalham, as mulheres têm mais direitos, né? Direitos Sim. que às vezes não tinham. Mas existe realmente, você consegue ver dentro do seu consultório uma liberdade sexual maior ou não? Eu acho que é uma liberdade em todos os sentidos. Ainda tem um caminho longo, mas eu acho que é liberdade em todos os sentidos.
A liberdade no mercado de trabalho, então a mulher vem ganhando cada vez mais espaço nisso. E eu acho que a liberdade sexual, sim, uma liberdade principalmente em falar sobre, né? Eu acho que antes era um tabu muito grande em não falar. Hoje, uma roda de amigas, né? Todo mundo sempre existe esse papo. Se junta um grupo de mulheres, eu acho isso maravilhoso, né? E é bom que eu brinco que a mulher contra a derrota. Ela fala, olha, isso não tá bom assim, não tá bom. E o homem, geralmente... Conta a vitória. Não, conta a vitória, né? Mas o grupo feminino, ele tá ganhando esse espaço, inclusive, para levar isso, né? Em papos com amigas e até em lugares públicos. Se você passa, às vezes, né? Numa mesa, você ouve isso. Então, eu acho que essa liberdade, principalmente a necessidade de informação, ela vem ganhando muito espaço. Então, hoje o que eu vejo no consultório são mulheres que perguntam, né? Quando eu, no início, enfim, lá em 2000, falei um pouquinho em rede social sobre vibrador, foi uma coisa, será que falar sobre isso, será como que vai devo, ser? será que não devo? Né? Eu falei, eu vou, trabalho de com uma isso, maneira né? educativa, Sim. enfim, né? E a receptividade foi tão grande das minhas pacientes, e elas compravam e levavam para o consultório olha, como é que eu uso isso? E mulheres, muitas vezes, assim, com relacionamentos de 30, 40 anos, mulheres de 60, 70, 80 anos. Então, assim, não foi restrito só, né, a mulher mais jovem. Então, eu percebi que a gente consegue, com informação, chegar até num outro lugar que a gente não imagina, né? Então, acho que a informação é o segredo, inclusive, da liberdade feminina. A informação é boa. E nesse sentido, a rede social é muito boa, né? Foi muito bacana. Eu acho que a gente consegue... aproxima muito, né? Sabe? Eu tive uma experiência com rede social em relação à parte de sexualidade, que eu tenho 2 mulheres que trabalham comigo há bastante tempo na minha casa, enfim, como se fossem da família, que nunca me perguntaram nada sobre o ponto de vista ginecológico. E aí, de repente, eu falei sobre o uso, enfim, da maca peruana, tal. E, de repente, no dia seguinte de uma live que eu tinha feito, tinha um pote de maca, assim, na minha cozinha, do que eu tinha falado. Eu falei, nossa, mas como doutora Viviane, eu comprei a maca porque eu estava assistindo a sua live ontem. Eu falei, olha, mas por que você nunca me perguntou sobre isso? Não queria perguntar. Mas ela estava dentro da minha casa, assistindo a minha live em outro lugar. Você vê a informação ali do lado dela, isso, né? Apesar então, de você estar do lado, de eu estar né? do lado, mas um tabu, às vezes uma vergonha, enfim. Mas ela queria essa informação. Ela estava assistindo de uma outra forma, estando junto comigo todos os dias. Então, a gente conseguiu chegar num cantinho, muitas vezes que às vezes a pessoa não quer falar, mas ela essa gosta de ouvir. Gosta de ouvir, ela quer aprender também. Legal, muito legal. E eu queria falar sobre um assunto que eu acho que a maioria das... Hoje em dia, é muito comum a mulher falar, não quero ter filho, e tá tudo bem com isso. Eu acho que essa pressão da sociedade tem diminuído, ainda existe muito, né? Da mulher precisar ter filho, enfim. E hoje em dia a mulher diz, eu não quero casar, eu não quero ter filho, ou eu quero não casar, mas ter filho. Eu acho que a gente também tá com essa maleabilidade maior. Sim. Mas eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da mulher ainda é o período fértil dela. Apesar de... É engraçado que às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, não, mas você não parece a idade que tem. E aí a gente fala, não, eu não pareço, mas eu tenho. Fisiologicamente, biologicamente, eu tenho. Né? E isso é a crueldade um pouco, né? Sim. Com a mulher, da natureza da mulher. Sim. E a mulher tem engravidado mais tarde, tem optado por engravidar mais tarde. E muitas das vezes ela se depara com o bicho, né? Ou infertilidade, ou até já a perda dessa fertilidade por conta dela estar mais velha. Sim. Você tem orientado, assim, você tem visto essas gestações mais velhas? Isso tem mudado? Porque antigamente 35 anos era gravidez de alto risco. Hoje em dia a gente provavelmente teve que mudar um pouco isso, né? Ainda é esse conceito, mas a gente, né, obviamente, mudou bastante. Hoje em dia a gente vê grávidas com 40, 45, que não fizeram nem fertilização e engravidaram. Sim. Como tem sido essa gestação, assim? Isso tem... E a gente tem visto crianças saudáveis, assim. Isso tem dado certo? Assim, qual o conselho que você dá? Porque às vezes eu vejo colegas cirurgiã, né? A medicina consome um pouco a gente. Claro. E eu vejo que ainda, não, eu não quero ter filho. Você orienta, olha, congela. Assim, a melhor coisa que você deve fazer, querendo ou não querendo, a gente muda, né? Como funciona hoje em dia isso da maternidade mais velha e até da conservação dessa fertilidade? Eu acho que tudo isso começou
na década de 50 com a pílula contraceptiva, né, a pílula, o anticoncepcional oral. A liberdade das Ele mulheres, veio com uma liberdade e ele veio com o único intuito da mulher, na realidade, conseguir programar a gravidez. Não era adiar, era programação. E o impacto, eles não imaginavam que o anticoncepcional oral teria um impacto tão monstruoso, que eu digo gigantesco, né, na vida da mulher. Eu acho que até no mercado de trabalho, né? Em tudo, na vida, no mundo, né? Então, na realidade, a mulher percebeu que ela não só poderia controlar, como ela poderia adiar isso também, né? Mas ainda não se deparava com a questão idade, não tinha parado para pensar nisso. E os anos foram se passando, a mulher conseguiu adiar um pouco esse projeto, então a própria idade né, que a mulher engravidava, ela mudou, né, desde a década de 50 até a década mais ou menos de 80, ela foi mudando progressivamente. Mas aí, com a questão da reprodução assistida, vindo ali na década de 80, foi revolucionário. A possibilidade não só era focado muito na mulher da infertilidade, mas também pôde trazer uma realidade para a mulher que poderia também adiar um pouco mais isso. E aí, uns anos à frente, a possibilidade de congelar os ovos. Ainda era um congelamento com uma qualidade muito ruim. Hoje a gente tem uma qualidade maravilhosa, mas trouxe essa possibilidade da mulher. Não, peraí, eu quero engravidar mais tarde com os meus óvulos mais jovens e poder, né, ter esse sonho lá na frente, realizar outras coisas, enfim, né? E ainda vinculado a um tabu, eu preciso estar casada, eu preciso estar, né? Hoje a gente consegue já desvincular isso, né? Então, o congelamento de óvulos é uma realidade, né? A tendência do mundo é tornar isso cada vez mais acessível a outras classes sociais. Ainda tem um custo alto, né? Mas é um objetivo que eu acho que a gente vai conseguir concretizar muito em breve, essa questão do acesso a pessoas, né, com poder aquisitivo menor. E eu acho que não só trouxe uma possibilidade da mulher poder engravidar mais tarde, como inclusive o mais tarde até pós-menopausa. Tá? Então, isso se tornou até real. Até pós-menopausa, Sim, né? Até pós-menopausa. E a questão da reprodução assistida, relacionada a um grande medo da mulher engravidando mais tarde, que não só o engravidar é mais difícil, mas o risco de doenças cromossômicas do bebê, enfim, trouxe a possibilidade na reprodução assistida de você poder, inclusive, fazer uma análise, né, genética do embrião, enfim. Mas a grande questão é que a gente vive hoje uma realidade que a mulher está vivendo mais e vivendo de uma forma mais saudável por mais tempo. Não é só uma questão, né, de idade. A gente ainda tem um grande tabu que a gente não conseguiu mudar, que é o impacto da idade na nossa questão reprodutiva. Mas em termos de saúde, a gente já conseguiu impactar. Então, mesmo a mulher hoje de 50 anos engravidando, ela tem fisicamente um perfil de saúde muito diferente se a gente analisar 10, 20 anos atrás, né? Então, essa questão de saúde, ela mudou para a mulher. Não só a jovialidade, né, estética, mas a jovialidade verdadeiramente, a física, né? Sim. E trazendo com isso essa possibilidade de decisão de uma gravidez a longo prazo na vida. Mas, falando sobre como a gente orienta, né, hoje a ginecologia traz a partir dos 30 anos, ou deve trazer na consulta, essa avaliação em termos de reserva ovariana, para exatamente orientar essa mulher, né, se existe, né, um fator que possa, na realidade, ter uma orientação real em termos de congelamento de óvulos para ela, independente de querer ou não querer ter filhos. O congelamento, eu falo que não é só para quem quer, até para quem não quer, porque como te deu uma liberdade de você decidir isso daqui a 10, 20 anos, quem sabe você não muda de ideia em relação a isso, né? Sim, e assim, é uma prática já. A partir dos 30 anos, você já pode avaliar, a reserva ovariana. E na realidade, é um exame muito simples. Se faz um exame de sangue para dosagem de anticorpo antimileriano, é um ultrassom feito no início ali, né, do ciclo para avaliar, contar, a gente chama de folículos antrais, né, as bolinhas que tem ali nos ovários. E com isso, a gente já consegue ter um parâmetro bacana em relação a isso para orientação. Legal. E você estava falando da mulher que ela está mais saudável, né? Sim. Ela consegue viver mais. E aí, dentro desse universo, a medicina, ela tem ajudado a gente não só a curar doenças, né? Acho que a medicina está fazendo um papel dela de ser um evitador de doenças, se a gente pode falar assim. E aí, nesse sentido, a gente vê hoje em dia mulheres de 50... Antigamente, a gente via mulheres de 50 anos que eram avós, né? Sim. Carinha de vovó. Hoje em dia, uma mulher de 50 anos é uma mulher que tá jovem, o rosto jovem, o físico jovem. E aí, nesse sentido, eu queria conversar um pouquinho com você sobre hormônio, né? Quando, assim, o hormônio, a gente tem visto um uso, né, na minha clínica, né, na minha prática clínica, eu vejo as mulheres com uso maior de hormônio,
né? De, enfim, vários tipos de hormônios, de várias formas, oral, injetável. Como é que é essa orientação para uma paciente tanto jovem, né? E que, com certeza, eu acho que perguntam a você, né? Posso usar hormônio? Quanto a paciente mais velha. Porque existe essa questão do sintoma. Eu tô muito sintomática. Quando a gente deve iniciar, né? A gente tem, hoje em dia, a gente usava hormônio, chegava na menopausa, começava a reposição hormonal. E isso já é uma coisa muito bem estabelecida para evitar doença cardiovascular e tudo mais. Mas e antes? Existe aquele período antes da menopausa que a paciente fica muito sintomática. Trata, não trata? Como é que a gente lidar com isso? Bem, existe o uso correto hormonal, existe o uso indiscriminado do hormônio. A gente está vivendo uma realidade dessa e que talvez a gente vá colher frutos, né, aí para frente, vai ver resultados disso. Mas essa avaliação feminina, ela deve começar aos 30 lá com a reserva ovariana, né? Mas acima de tudo, aos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, se a gente colocar, né, uma média de menopausa entre 45 e 55... É a média da né? população. Isso varia muito de acordo, né, com a raça, né? Ou seja, se a paciente tem, por exemplo, se é uma japonesa, ela geralmente, né, entra na menopausa mais tarde. Então, isso difere muito, né, enfim, de acordo com a etnia, mas também tem a ver com uma questão comportamental, com uma questão hereditária também, que deve ser levada em consideração, né? E também existem situações onde a paciente, ela passa por uma questão de saúde, onde ela tem que fazer, por exemplo, um bloqueio, ela tem que fazer uma menopausa química, uma menopausa cirúrgica, né? Mas esse cuidado fisiológico, ele deve começar efetivamente a se olhar a partir dos 40 anos. Ele antecede a menopausa. Então, antes a gente esperava a paciente não menstruar por 1 ano para a gente fazer alguma coisa. E foi observado que nesse 1 ano ela já de menopausa, né, sintomática, sem acompanhamento, sem tratar, ela aumentava muito o risco cardiovascular, já consumia muito a massa óssea, tinha um impacto muito grande cognitivo. Então, é muito pequeno a gente falar que a menopausa é só a parada do funcionamento dos ovários. O impacto disso em todos os sistemas, metabólico, né, músculo esquelético, geniturinário, neurológico, né, e tudo isso. Cognitivo. A paciente fala, gente, eu tô O neurológico, por exemplo, né, você tem um déficit cognitivo, você tem um sintoma depressivo, você tem os próprios, né, calores, né, as alterações dos fogachos, do nosso termostato, digamos assim. Então, é importante falar que o impacto ele é de uma forma generalizada e aumentando também, né, o risco cardiovascular e o aumento da perda de massa óssea. Que como a gente está falando que a gente está vivendo mais, a gente vai ter um impacto disso, a gente precisa ter esse olhar também. Então, hoje, quando se fala desse cuidado, porque a partir dos 40 anos a gente vai decrescendo a nossa produção de estrogênio, progesterona, testosterona e colágeno, que a gente não produz desde lá dos 30 e poucos anos, né? Então, esse olhar, né, a gente vai, não é de uma hora para outra a menopausa, a gente vai tendo pequenos desacertos, né, pequenos erros no caminho, que se impacta muitas vezes em alguns sintomas. O principal sintoma não são os calores. O primeiro sintoma é a alteração do sono, que a gente normalmente atribui ao nosso cotidiano. Então, é uma insônia inicial, terminal, associada a calores e principalmente, nossa, eu estou tão esquecido, onde é que eu deixei tal? Qual o nome de fulano? Então, já uma alteração cognitiva que a gente atribui ao nosso dia a dia. Estou estressada. Exatamente, estou muito estressada, estou mais cansada do que o habitual. Nossa, estou comendo muita besteira, não conseguindo fazer tanta atividade, ganhei um pouquinho de peso, onde na realidade está tudo junto, né? Então, hoje, esse entendimento do que acontece foi um grande facilitador. E a gente fala muito da chamada janela de oportunidade. Em todos os congressos, enfim, se fala muito disso. Ou seja, quando já começa a ter algum desajuste, a gente corrige. E isso pode ser visto não só na sintomatologia da paciente, mas também em exames laboratoriais, né? Em exames de sangue, por exemplo, a gente já consegue detectar isso. Então, esse olhar, essa atenção, ela começa aos 40 anos para todas as mulheres. E já é possível, nessa idade, fazer ajustes, sim, de acordo com a necessidade, avaliando sempre, né, o risco, o benefício, conversar com a paciente sobre as possibilidades, porque mesmo para a paciente que não pode ou não quer fazer uma reposição hormonal,
Existe a terapia não hormonal, existe a fitoterapia, existe o tratamento dos sintomas, existe um controle disso também de outra forma, né? Então, hoje a gente tem um leque não só dos hormônios, você tem até a tecnologia, você tem o laser, por exemplo, para sintoma geniturinário, né? Você tem alguns antidepressivos que podem ser utilizados até para a questão de fogachos, para a questão da insônia, a questão da massa óssea sendo corrigida também. Então, a gente tem um leque hoje em dia de opções de suporte para essa mulher. Então, mesmo paciente que muitas das vezes eu recebo paciente de 50, 55 anos que falaram, eu optei por não fazer reposição hormonal, minha mãe teve câncer de mama, tem aquele, né, o medo do câncer, enfim. Eu acho que elas ficam até psicologicamente assim, como eu vou querer me cuidar se eu tenho uma doença atrás disso tudo que eu posso gerar se eu repor, né? Existe, então, tratamentos adjuvantes que a paciente pode, ela não precisa chegar aos 55 anos muito acima do peso, sem fazer atividade física. Quando você vê a paciente está com a massa óssea muito baixa, massa muscular muito baixa, e ela, né, acaba que bota a culpa toda que realmente acontece. Hoje a gente precisa de muita informação. Essa paciente precisa ser bem informada. Por quê? Todo esse tabu em relação à terapia de reposição hormonal vem de um estudo americano que, né, chancelou a terapia de reposição hormonal com câncer. E esse estudo, ele já deve estar esquecido, deve ser esquecido já, eu acho que já há bastante tempo, mas ele ainda é muito vivo, né? E ele chancelou essa ideia que muitos médicos ainda batem muito nisso. Existe aquela paciente que vai ter o fator de risco, né? E existe aquela paciente que o benefício em relação ao hormônio vai ser infinitamente maior. A grande questão é que esse estudo, ele na realidade analisou várias mulheres, realmente de uma outra faixa etária, que não é a faixa etária que a gente preconiza a terapia de reposição hormonal até 60 anos. Eram mulheres mais velhas, mulheres obesas, tabagistas, hipertensas, eram mulheres que tinham outros fatores de risco que corroboravam também com o aumento do risco do câncer de mama, que é o câncer mais frequente na mulher. Que eu acho que é o terror da mulher, exatamente. Né? A questão hoje é a informação correta em relação aos estudos atuais. Hoje, inclusive, os congressos de menopausa, eles já não pertencem mais ao Congresso de Ginecologia Geral, são congressos sozinhos, exatamente. Tamanha necessidade de se falar sobre isso, e hoje o que a gente traz, né, de informação, de tratamento, de terapêuticas de uma forma geral para essa mulher, focada, né, hoje a gente tem uma expectativa para 2060 de uma mulher vivendo mais de 90 anos, para 2030, 90 anos praticamente. Então hoje a gente realmente está vivendo uma outra realidade. A menopausa é o meio do caminho. Exatamente. Você tem uma outra metade para viver. E até a década de 70, a gente tinha uma expectativa de vida de até 60 anos. Então, a gente morria logo após a menopausa. Então, essa informação precisa chegar para essa mulher. E eu acho que, acima de tudo, a gente tem hoje muitos recursos, né, que podem tirar um pouco esse tabu. Será que o fato de alguém da família ter tido um câncer de mama traz para mim um risco maior? Né? Então, hoje a gente tem, né, a questão de uma especialidade chamada oncogenética, onde o geneticista, a paciente pode procurar um profissional para ter uma consulta e saber um pouco melhor sobre isso. Então, a gente tem esse recurso também para, de repente, desmistificar o medo, né, que não necessariamente você vai trazer um risco maior para a sua vida. Uma coisa interessante que eu queria contar é que nós somos mamíferos, né? E de todas as espécies de mamíferos existentes na Terra, todas, sem exceção, eu tenho até um gráfico sobre isso que eu mostro em aula, todas, sem exceção, morrem após o fim da capacidade reprodutiva. Todos os bichinhos, todos os mamíferos. Só 2 bichinhos, na verdade são 2 tipos de baleia, que viviam um pouco a mais do período da menopausa. E nós, seres humanos, lá como mamíferos, nós também vivíamos... Não, a gente morria logo após. Era aqueles 60 anos, logo após. A gente está, né, em 2024 e a gente está falando de uma mudança dessa perspectiva de vida da mulher da década de 70 para cá. Então, é muito recente isso, né? Recente, A gente tem 50 anos só, se a gente for analisar, de mudança da expectativa de vida feminina em 2024 anos, né? Então, ali tudo mudou. E a gente deu essa grande virada, né? Os únicos mamíferos que têm essa capacidade somos nós, que hoje a gente chega na menopausa e o nosso traçado é quase igual da expectativa de vida após a menopausa. Gente, a gente tem uma vida muito longa. Nós somos os únicos mamíferos e, na realidade, a gente fez um movimento contra a natureza. A natureza era para a gente continuar
indo até os 60, entendeu? E a gente fez essa grande virada. A gente entende melhor o que impacta positivamente na vida da gente. Pois é, porque o que eu vejo realmente é que às vezes eu fico, né? Eu acho que a paciente tem tanto medo de morrer que ela vive muito mal, né? Exatamente. Por conta disso, né? E às vezes deixa de aproveitar aquela janela que ela tem de aproveitar ali a hormonioterapia, porque tem um medo que pode ser resolvido, vai para um geneticista, enfim. Bom, falando sobre as mães, o que chega a mim são pacientes que às vezes estão amamentando ainda. Olha, eu preciso fazer parte, estou desesperada. Porque assim, a mulher, e é uma coisa muito legal. Antigamente a mãe virava mãe, falava assim, não, agora eu sou mãe, tá bom, minha vida meio que parou e eu vou me aceitar do jeito que eu tô. E hoje em dia não, as mulheres voltam ao mercado de trabalho, se olham e falam assim, caramba, eu preciso melhorar, eu preciso tirar esse estigma aqui da mãe. Eu continuo sendo mãe, mas eu quero ser uma mãe bonita, ativa e tudo mais. Claro. Quanto tempo depois, e você falou também um pouco dos lasers para a região íntima, Sim. né? A mãe, ela sofre, né? A gente sabe que a gestação é um impacto muito grande na saúde da mulher, Sim, né? sim. A gente às vezes fala de trombose, mas é uma situação protrombótica, é uma situação que impacta em todos os setores, né, fisiológicos da mulher. Quanto tempo depois? E a paciente às vezes me fala, às vezes amamentando, eu falo, mas você ainda tá amamentando, não consigo nem avaliar sua mama. Sim, sim. Quanto tempo depois a gente consegue começar a tratar essa mulher? Quanto tempo depois ela volta, primeiro assim, a atividade física, né? A atividade física a gente consegue manter durante toda a gestação. Consegue. E no pós-parto, hoje, tanto pós-parto cesáreo quanto normal, é mais ou menos o mesmo período. Em torno ali de 40, 45 dias, existe uma retomada da atividade física. Essa atividade física, geralmente com conforto da paciente, sem nenhum tipo de excesso, né? E avaliando de acordo com o histórico tempo, dela né? também, Com o histórico dela, se é uma paciente mais ativa, se não é. Geralmente não é um período que, inclusive, se tem um aleitamento materno exclusivo de grandes dietas, porque isso pode acabar impactando na produção láctea, né? Jejum intermitente, dieta cetogênica, quer perder, né, uma quantidade de peso muito grande num curto período, né, de tempo. Então, existe todo, né, um caminhar em relação a isso. Mas essa avaliação, por exemplo, das mamas, né, quando a gente fala da mama que está lactante, o ideal que, até pensando em cirurgia, que a gente tenha um tempo, não só parou de amamentar, mas que você tenha aí uma janela de pelo menos 6 meses pós-interrupção, né? Para diminuir a incidência de complicação, enfim, de 4 a 6 meses, de acordo com a produção de leite. Mas até a volta, retomada da atividade física e procedimentos, ele já pode acontecer progressivamente, né, depois de 2, 3, 4 meses, né? O laser, por exemplo, vaginal, ele vem, inclusive, numa ajuda daquela atrofia vaginal intensa, né? Ou seja, no período de aleitamento, no período pós-parto. Aí a mulher ali, né, com a prolactina lá em cima, enfim, mas fazendo uma atrofia e uma inibição dos outros hormônios. Então, até a retomada da vida sexual, ela é muito desconfortável, né? E o laser, ele vem ajudar. A gente tem hoje em dia... Quanto tempo, né, depois a gente consegue fazer o laser? Dá para fazer, geralmente, nesse período de 40 a 45 dias pós, né? É um período que a gente também começa a falar sobre métodos contraceptivos para serem, na realidade, associados a esse período. Mesmo, né, no aleitamento, né? Mesmo que todo no aleitamento. Essa visão mística aí do aleitamento. Tem uma proteção, sem dúvida nenhuma, quem tem um aleitamento exclusivo tem uma proteção grande, mas a gente não consegue mensurar, percentualizar isso a 100%, 90%, 80%, porque cada mulher tem uma produção de leite, cada bebê tem uma demanda, né? Então, a gente não consegue chancelar, ou seja, uma garantia total em relação a isso. Mas essa retomada, ela começa depois ali de 40 a 45 dias. Tá, procedimentos estéticos ela pode começar a fazer depois de 2, 3 meses. Cirurgia, às vezes eu falo assim, olha, você precisa de pelo menos 6 meses aí de um puerpério. O ideal. Ai, abdômen, eu não tô mais lactando. E 6 meses de pós-operatório é ideal, até pra musculatura. Acho ideal, sim. Porque, inclusive, essa avaliação até de diástase, quando a gente vai falar sobre isso, é difícil fazer uma avaliação de 3 a 4 meses pós, né? Vale a pena uma fisioterapia, claro, né? Uma fisioterapia. Hoje até tem tecnologia para isso, para diástase, enfim, que são... as ondas magnéticas para isso, né? Mas orientação com o fisioterapeuta, porque o que acontece? Muitas vezes, uma correção imediata, né? Por exemplo, de uma diástase, né? E sem nenhuma orientação, nenhum preparo, faz com que, à medida que você, né, faz a união ali muscular a nível cirúrgico, sem uma paciente ter preparo nenhum para isso, muitas vezes a paciente começa a desenvolver incontinência urinária depois que ela muda o vetor de força, né, e prolapso. E então isso é um problema que não volta para o plástico, vem para mim.
Sim. Então, e piora a paciente muito para tratar, né? Para tratar é muito pior. É muito pior. Então, é uma paciente, mesmo que ela tenha, né, uma necessidade de uma correção cirúrgica disso, abdominal, o ideal é que ela seja preparada para isso, né? Sim. Ou seja, com fisiopélvica, com preparo para fisioterapia, inclusive para o abdômen, Até para diminuindo intra-abdominal, isso, né? Ela com estava com uma certeza. pressão gigante, ele diminuiu a Exatamente. pressão, ela não sabe ainda, né, Então, como respirar de novo ali. Essa linguagem do plástico hoje em dia, de entendimento, ela tem que ser ampliada, porque é uma paciente que ela fatalmente vai vir com uma queixa, né, de prolapso, ela vem com, né, uma queixa de incontinência urinária, que é bem frequente, quando não existe, né, essa orientação adequada. E essa fisioterapia em conjunto, né? Que é bastante eficaz, assim, na prática a gente vê muito isso. Tanto para a parte urinária quanto para a Sim. parte abdominal, né? Que geralmente faz em conjunto, então auxilia muito no resultado, né? No resultado, tanto ela satisfeita com a questão cirúrgica, né? Quanto também do resultado, né? De perspectiva do pós-parto dela. Então, a parte sexual também melhora muito. Sim. Então, a gente não pode resolver um problema criando outro, né? Então, tem que ter uma orientação adequada. Legal. Eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta, eu acho que é uma dúvida muito comum e um medo. Quando eu acompanho, às vezes, minhas pacientes muitos anos, né? Chega lá, tô grávida. E aí, vai fazer parto normal ou cesárea? E aí elas falam, não, pelo amor de Deus, parto normal eu morro de medo. Tenho medo da minha região pélvica. Sim. Assim, qual é a orientação que você dá para essas pacientes? Assim, a gente sempre teve parto normal, né? Claro. E o parto normal era uma realidade. E claro que a medicina evolui. Muitas das vezes o paciente tem indicação de cesárea e precisa fazer cesárea também. Tudo que não é fisiológico, a gente não tem um desfecho que a gente gosta. Mas e aí, o parto normal é assim... Como é que é de recuperação? Como é que é essa sua indicação de parto normal e cesárea? Porque isso é uma dúvida, assim, eu sei que eu sou plástica, mas é uma dúvida que elas chegam, eu não sei, eu tô com medo, eu queria parto normal e às vezes a paciente quer o parto normal a qualquer custo e fica chateada porque não teve. Sim. E às vezes ao contrário, quer a cesárea, mas a paciente, você vê que é uma paciente que tem tudo para um parto normal. Como é que é essa conversa? Como você lida com isso durante a gestação? Eu acho que a busca, a retomada, a gente já teve uma época muito mais cesarianista. Hoje tem uma retomada do parto normal, mas o que falta às vezes é informação. A paciente ela tem que ter toda a informação possível. O que é possível, né? Não tem como a gente falar assim, olha, vai ser parto normal, né? Vai ser só cesariana. Eu acho que a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais aberta em relação a isso. E desmistificar algumas coisas, né? Não existe um só modelo, por exemplo, parto normal. Às vezes a paciente não quer analgesia, existe a outra ali, eu não lido bem com a dor, então não quero parto normal por conta da dor. Então a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso. Olha, existem algumas formas que podem ser feitas. Hoje, né, a gente não preconiza, como era no passado, a epísio, aquele corte do períneo, porque teoricamente era para preservar o períneo e verificou, né, depois com o passar dos anos, que ele não preservava, acabava prejudicando isso, né? Então, hoje a gente fala muito sobre, né, as técnicas, o que mudou, a assistência como mudou muito em relação a isso e a orientação que a paciente tem durante o pré-natal. Então, hoje, acho que o pré-natal mesmo, ele é muito mais importante do que o próprio parto no sentido perineal, né? No sentido mesmo físico para essa mulher. Então, hoje se fala muito sobre a fisioterapia pélvica, preparar né? A preparação para ela, sobre os exercícios respiratórios em relação à parte abdominal, a orientação que alguns fisioterapeutas fazem em conjunto com um personal trainer, um professor em termos de atividade física. Então, algumas atividades físicas que eram feitas de forma aleatória aumentavam a diástase ao invés de reduzir. Então, hoje você tem uma orientação profissional capacitada muito bacana, né? Multidisciplinar. Então, o pré-natal, ele não é mais só do obstetra. Você tem hoje uma orientação nutricional, proteica, de qualidade para essa paciente, sob o ponto de vista, enfim, nutricional por completo, né? Você não tem mais aquela paciente com perfil de desnutrição ou posso comer por dois. Come muito, né? Pode comer à vontade. Exatamente. Você tem o físio atuando na diástase. A fisiopélvica não é só para quem quer ter parto normal. A fisiopélvica, ela atua, né, exatamente, na diástase, até para segurar na mesmo incontinência, ali, exatamente, né? E você diminui a incidência de laceração, né? No pós, a gente tem hoje em dia muito taping para dor, você tem a questão do abdômen, era muito para plástica, hoje a gente trouxe muito
para a parte obstétrica, né? Então, assim, hoje tem um cuidado pré, per e pós. Então, hoje, eu falo muito para a paciente, o parto não é meu, é dela. Eu vou dar toda a informação possível e que ela lembre com todo carinho daquele momento. Desmistificando alguns tabus, né? Por exemplo, parto normal associado a um sofrimento fetal, a um dano perineal, a gente tem que desmistificar isso, falar o que a gente tem de muito positivo em relação a isso. E eu falo sempre, a cesariana, ela é uma maravilhosa cirurgia, se bem indicada, Sim. mas é uma cirurgia, sem sombra de dúvida, né? Então, a gente tem que botar as cartas na mesa e falar sobre prós e contras e eu acho que aberto às duas situações, porque a gente não tem uma bola de cristal, né? Legal. Olha, queria agradecer. Então, assim, o resumo disso é que a mulher consegue viver bem, consegue viver melhor. Existem dispositivos, né? Até íntimos mesmo. A mulher hoje em dia pode ter controle de tudo. Não só do rosto dela, do corpo, como da região íntima, né? E a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa para essa mulher, né? Muito. Eu acho que é o recado que a gente tem, né? Se você quiser dar algum recado, falar alguma coisa. Queria agradecer por você ter vindo. Imagina. Muito obrigada mesmo, a gente ter conciliado a agenda. Eu acho que é sempre um serviço muito grande que a gente presta aos pacientes, porque parece que não, mas eu acho que a plástica está muito ligada à ginecologia, né? Porque a mulher, às vezes, chega pra gente para realizar uma cirurgia que, às vezes, ela não está preparada, né? Ela precisa de todo um acompanhamento e a médica da mulher é a ginecologista, né? Sim, eu acho que tem esse olhar, né, de saúde. Eu acho que fala muito de prevenção. Eu acho que a ginecologia está num lugar de preservação de saúde. Exatamente. Acima de tudo. E a medicina vem mudando, né? Eu acho que a gente fala muito de medicina de estilo de vida, né? De consciência em relação a isso. Eu acho que de prevenção, se a gente puder prevenir, melhor. Mas o que eu acho que a mulher de hoje em dia, talvez o recado que eu queira passar, é que a gente deixou de ser, né? De ter aquela ideia da nossa vida de início, meio e fim. Então, eu acho que hoje a mulher ganhou tanto espaço, ganhou tempo, né? E é muito legal falar sobre isso, que a gente não é um filme de início, meio e fim. Eu digo que a gente é uma série com vários capítulos e que a cada fase da mulher, maternidade, a menopausa, enfim, na realidade é só uma nova temporada, entendeu? E a gente tem só a próxima e a próxima, entendeu? A mulher tá mais protagonista, né? Não, total. Muito bom. Olha, muito obrigada mais uma vez. Nada, imagina.